Salve, torcedor do Bahia! Se você veste a camisa tricolor com orgulho, pode se preparar, porque hoje o giro de notícias vem intenso, cheio de emoção, polêmica e, claro, informação de qualidade sobre o nosso Esporte Clube Bahia. Vamos começar falando de um tema que promete mudar a forma como o futebol brasileiro lida com finanças, o fair play financeiro. A partir da próxima temporada, os clubes que se desorganizam financeiramente vão ter que se preocupar, porque não vai ter mais espaço para caloteiros ou para gestões irresponsáveis. Guilherme Belitani trouxe uma explicação que eu quero compartilhar com vocês, porque é realmente um marco. Segundo ele, a partir de 2026, entra em vigor a chamada Era da Verdade no futebol brasileiro, um período em que as mentiras contadas por alguns clubes vão ser desmascaradas e a realidade financeira vai prevalecer. A regra é simples, mas poderosa: um clube só pode gastar até 70% da sua arrecadação com futebol, e não pode gerar novas dívidas. Durante 2026 e 2027, haverá um período de transição, educativo, para que os clubes se adaptem, mas a partir de 2028 as punições serão aplicadas com rigor. Advertência, multa, perda de pontos, rebaixamento ou até exclusão da liga, tudo vai depender do nível de descumprimento. Isso representa uma mudança radical, principalmente se lembrarmos que em 2024 e 2025, mesmo com recordes de receita e antecipação de verbas comerciais, muitos clubes continuaram aumentando suas dívidas em vez de organizar suas finanças. A regra do fair play financeiro surge exatamente para corrigir essa distorção, incentivando o crescimento sustentável e responsabilidade financeira. O Bahia, nesse cenário, se destaca por sua gestão equilibrada. Enquanto grandes clubes ainda acumulam dívidas mesmo após receitas recordes, o tricolor baiano se mantém dentro de seu planejamento, com um time competitivo e perspectivas de crescimento. É impressionante como, mesmo com restrições financeiras impostas pelo bom senso administrativo, o clube consegue formar um elenco forte e estruturado, mostrando que é possível aliar responsabilidade financeira com desempenho em campo. E falando em gestão de clubes, não podemos deixar de mencionar as SAFs, um modelo que vem transformando o futebol brasileiro. Entre todas, a do Bahia se mostra extremamente sólida. Ricardo Rocha, ex-jogador e hoje comentarista, afirmou que a maior SAF do Brasil está no Nordeste e é do Bahia. Ele destaca que o clube conta com investimentos sérios, planejamento de longo prazo e capacidade de revelar talentos, além de um centro de treinamento de alto nível que será entregue em 2027, com investimento de R$ 300 milhões. Isso coloca o Bahia entre os clubes mais estruturados do país, especialmente no Nordeste, onde a paixão pelo futebol é imensa. Torcidas como a do Bahia e do Santa Cruz mostram que o nordestino ama futebol e está disposto a apoiar seu time independentemente da divisão em que ele esteja, provando que o engajamento da torcida é um dos grandes pilares do sucesso desses clubes. Mas nem tudo são boas notícias no futebol brasileiro. Recentemente, um caso envolvendo Bruno Henrique, do Flamengo, chocou a torcida e expôs fragilidades do STJD. O jogador, envolvido em um esquema de manipulação de cartão amarelo, acabou não cumprindo suspensão alguma e pagará apenas uma multa simbólica. Apesar de existir prova de troca de mensagens com parentes indicando que ele anteciparia a obtenção do terceiro cartão para que apostas fossem feitas, a Justiça Esportiva entendeu que não houve manipulação de resultado. Isso abre um precedente preocupante, permitindo que outros jogadores possam agir de forma semelhante sem receio de punição. É um cenário alarmante, porque coloca em xeque a credibilidade das regras e a seriedade das competições. O STJD, que deveria ser um órgão que garante justiça e integridade no esporte, mostra-se ineficiente em situações que envolvem clubes de grande expressão, enquanto clubes menores seriam punidos de forma rigorosa por atos semelhantes. É nesse contraste que a indignação cresce, porque o futebol brasileiro precisa de equilíbrio, regras claras e aplicação justa da lei, independentemente do tamanho ou da influência do clube envolvido. Situações como essa corroem a confiança dos torcedores e prejudicam o desenvolvimento saudável do futebol no país. Voltando ao Bahia, é impossível não recordar momentos históricos que marcaram nossa trajetória. Quem se lembra de 13 de novembro de 2010? Uma data que ficou gravada na memória da nação tricolor, quando Adriano Michael Jackson e o capitão Ney marcaram gols memoráveis no jogo de acesso mais esperado do Bahia em Pituá.
A emoção tomou conta da torcida, que comemorou a subida para a Série A após anos de dificuldades. É impossível não sentir orgulho de cada tricolor que esteve presente, vibrando com o time, e de todos aqueles que acompanharam de perto ou de longe essa conquista histórica. Esses momentos consolidam a paixão do torcedor baiano e mostram que, mesmo diante de desafios e adversidades, a força da torcida e a dedicação do clube sempre prevalecem. Encontrar figuras como Adriano Michael Jackson recentemente, em situações do dia a dia, reforça a sensação de proximidade com os ídolos, lembrando que o futebol é feito de histórias, encontros e memórias que ficam para toda a vida. Cada gol, cada vitória, cada celebração é parte do legado que constrói a identidade do nosso Esporte Clube Bahia. No campo financeiro, o fair play traz esperança de um futuro mais organizado e justo. A expectativa é que clubes que hoje gastam mais do que arrecadam e acumulam dívidas, aprendam a administrar melhor seus recursos. Para o Bahia, isso significa continuar crescendo dentro da legalidade e mantendo a estabilidade, enquanto muitos outros ainda precisarão se ajustar. A SAF do Bahia, considerada por especialistas como uma das melhores do país, é exemplo de como o planejamento, seriedade e visão estratégica podem colocar um clube em destaque, mesmo em um mercado competitivo e desafiador. Estruturalmente, o Bahia se posiciona à frente de muitos clubes, garantindo que investimentos em infraestrutura, centro de treinamento e revelação de talentos sejam prioridades. O time do Bahia não apenas cumpre sua função administrativa, mas também investe em crescimento e desempenho em campo podem caminhar juntos. É essa capacidade de equilibrar gestão e futebol que diferencia o Bahia e projeta o clube para um futuro ainda mais promissor. Enquanto isso, o cenário do futebol brasileiro precisa urgentemente de ajustes, principalmente no que diz respeito à justiça esportiva. Casos como o de Bruno Henrique refletem falhas que impactam a credibilidade do esporte e prejudicam clubes e torcedores. A forma como certas decisões são tomadas evidencia desigualdade e impunidade, criando um ambiente em que regras são aplicadas de maneira desigual. Isso gera frustração e desconfiança, principalmente para torcedores que acompanham o futebol de forma apaixonada e comprometida. A necessidade de um sistema mais transparente e rigoroso nunca foi tão evidente. É fundamental que as próximas gerações de dirigentes e atletas compreendam que a seriedade no cumprimento das regras é tão importante quanto o desempenho em campo. A aplicação justa das normas garante competitividade e integridade, elementos essenciais para o crescimento sustentável do futebol brasileiro. A trajetória do Bahia, por outro lado, é marcada por equilíbrio, seriedade e crescimento consistente. A torcida tricolor, que lotou estádios em momentos cruciais, é exemplo de paixão e comprometimento. A SAF do Bahia, com investimento sólido e planejamento estratégico, é um reflexo da capacidade do clube de se organizar e gerar resultados positivos, tanto dentro quanto fora de campo. Enquanto alguns clubes ainda enfrentam dificuldades financeiras ou dependem de receitas incertas, o Bahia segue uma linha de crescimento estruturada, investindo em talentos, infraestrutura e gestão de longo prazo. Essa combinação de fatores faz com que o Bahia não apenas se destaque no Nordeste, mas também seja referência nacional, mostrando que é possível unir paixão, competência administrativa e desempenho esportivo em um projeto sólido e duradouro. O fair play financeiro, as SAFs e a estabilidade do Bahia são temas que, somados à paixão da torcida e à história de conquistas do clube, formam um panorama completo de um clube que olha para o futuro com planejamento e responsabilidade. O Bahia demonstra que é possível equilibrar ambição e prudência, construir uma base sólida e ainda sonhar com grandes conquistas, mantendo-se fiel à sua identidade e à confiança da sua torcida. É esse conjunto de fatores que garante que, mesmo diante de crises ou desafios externos, o Bahia continue crescendo, inovando e mantendo a sua relevância no futebol brasileiro, servindo de exemplo para outros clubes que desejam trilhar um caminho de sucesso e consistência. Seguindo a linha de pensamento sobre o Bahia e o futebol brasileiro, é impossível não observar que o cenário atual mistura tradição, paixão e desafios estruturais. A SAF do Bahia, como já comentamos, é um verdadeiro exemplo de gestão séria, e o clube mostra que é possível crescer de forma sustentável mesmo em um país em que muitas vezes a irresponsabilidade financeira domina. Com planejamento,
controle e visão de longo prazo, o Bahia consegue equilibrar receitas e despesas, investir em talentos e infraestrutura, sem deixar de montar um elenco competitivo. Isso se reflete diretamente no desempenho dentro de campo, onde o time vem se destacando em partidas decisivas e conquistando a confiança da torcida. É um ciclo virtuoso. Gestão organizada permite melhores resultados atraem torcida e investidores, e isso alimenta o crescimento contínuo do clube. A paixão da torcida tricolor também merece destaque, porque é um elemento que poucos clubes conseguem igualar. Mesmo quando o Bahia esteve em divisões inferiores, como a Série C, o público sempre correspondeu de maneira impressionante, mostrando que o amor pelo clube vai muito além de títulos ou resultados momentâneos. Essa presença maciça em estádios e o engajamento constante nas redes sociais e em eventos fazem com que o Bahia se destaque não apenas no Nordeste, mas em todo o Brasil. A torcida não apenas acompanha, mas participa, vibra e sofre junto com o time, criando um ambiente que torna cada vitória ainda mais significativa e cada dificuldade mais suportável. É essa relação de proximidade e comprometimento entre clube e torcedor que fortalece a marca Bahia e mantém a chama da paixão tricolor sempre acesa. Enquanto o Bahia constrói seu caminho de forma estruturada, o futebol brasileiro ainda enfrenta problemas sérios no que diz respeito à justiça e à integridade das competições. O caso de Bruno Henrique, do Flamengo, expõe a fragilidade do STJD em aplicar regras de maneira justa e uniforme. A partir de agora, jogadores podem se sentir livres para manipular situações dentro de campo sem medo de punição real, e isso cria um precedente perigoso. A integridade do jogo é colocada em xeque, e torcedores de clubes menores, que seguem as regras, acabam prejudicados. Esse contraste entre a seriedade de clubes como o Bahia e a impunidade de outros casos evidencia que a aplicação das regras precisa ser rigorosa e imparcial, para que o futebol brasileiro possa se desenvolver de forma saudável e justa. Ao mesmo tempo, o fair play financeiro surge como uma oportunidade única para mudar a cultura do futebol nacional. Limitar gastos a 70% da arrecadação e impedir a geração de novas dívidas são medidas que incentivam responsabilidade e planejamento. Clubes que antes gastavam sem critério e acumulavam prejuízos agora terão que se adaptar ou sofrer consequências severas. O Bahia, que já atua com equilíbrio, deve se beneficiar desse novo cenário, mantendo seu crescimento e consolidando sua posição como referência em gestão e profissionalismo. É um momento de transição para todo o futebol, e aqueles que não se prepararem enfrentarão penalizações que podem impactar sua competitividade e sustentabilidade. Além da gestão financeira, a estrutura das SAFs também merece destaque. No caso do Bahia, a estratégia inclui investimentos pesados em centro de treinamento, formação de jovens atletas e estabilidade administrativa. Esse planejamento de longo prazo garante que o clube não dependa apenas de resultados imediatos, mas construa bases sólidas para o futuro. Enquanto alguns clubes priorizam ganhos rápidos e acabam se afundando em dívidas, o Bahia projeta crescimento sustentável, investe em talentos e mantém uma comunicação transparente com torcedores e parceiros. A combinação de profissionalismo, investimento em infraestrutura e paixão da torcida cria um ambiente propício para o sucesso contínuo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um rumor começa a agitar os bastidores do futebol europeu. Carlo Ancelotti, o lendário treinador italiano atualmente à frente da seleção brasileira, teria feito declarações que deixaram jornais espanhóis em polvorosa. Segundo fontes extraoficiais, em uma entrevista recente, Ancelotti teria citado o Bahia como referência, gerando um verdadeiro burburinho nas páginas esportivas da Espanha. O que chamou a atenção não foi apenas a menção a um clube brasileiro de menor expressão internacional em meio a gigantes europeus, mas também o contexto em que a citação ocorreu. O italiano, conhecido por sua carreira impecável como jogador e treinador, com passagens marcantes por clubes como Milan, Real Madrid e Everton, nunca escondeu sua admiração pelo futebol brasileiro. No entanto, a escolha de citar o Bahia especificamente deixou muitos analistas intrigados e levou jornais de Madrid, Barcelona e Valência a especularem sobre possíveis intenções por trás do comentário.
Há quem sugira que Ancelotti estaria apontando para a força da base e a cultura de formação de jogadores do Bahia, um clube que historicamente revelou talentos para o futebol nacional e internacional. Outros acreditam que o técnico estaria, de forma sutil, traçando paralelos entre a forma como equipes europeias estruturam suas categorias de base e a maneira como clubes brasileiros, mesmo sem grande orçamento, conseguem produzir atletas de qualidade. O burburinho aumenta ainda mais pelo fato de Ancelotti ter sido eleito, em 2019, um dos 10 maiores treinadores da história pelo France Football, consolidando sua imagem de referência mundial. Com esse histórico, qualquer comentário dele rapidamente ganha repercussão e, no caso da menção ao Bahia, não foi diferente. Jornais espanhóis especulam se essa fala poderia abrir portas para futuras parcerias entre clubes brasileiros e europeus, ou se é apenas um elogio genuíno de um técnico que sempre valorizou o futebol sul-americano. Enquanto isso, torcedores e especialistas ficam divididos. Alguns comemoram a visibilidade inesperada para o clube baiano, imaginando que Ancelotti estaria, mesmo que indiretamente, colocando o Bahia no radar de grandes clubes europeus. Outros encaram o episódio como mera provocação midiática, uma forma do técnico italiano reforçar sua imagem de conhecedor profundo do futebol mundial, capaz de reconhecer talento em qualquer canto do planeta. Seja qual for a interpretação, uma coisa é certa, a Europa reagiu com entusiasmo, especulação e curiosidade. Carlo Ancelotti, com seu jeito sempre ponderado, conseguiu mais uma vez dominar as manchetes internacionais, desta vez com uma referência surpreendente ao futebol brasileiro e, especificamente, ao Bahia, mostrando que mesmo clubes fora do eixo europeu podem entrar no radar de grandes nomes do futebol mundial. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!